Essa manhã nós estudaremos a palavra de Deus no livro de Gênesis, uma história muito conhecida, a história da Torre de Babel, Gênesis 11. Gênesis 11, dos versos 1 ao 9. Gênesis 11, dos versos 1 ao 9. Leiamos a palavra do Senhor. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. E os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti e a Tua palavra está aqui diante de nós. Pedimos a Tua orientação e a Tua iluminação. Fala conosco por meio da Tua palavra, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa história ela é muito conhecida. Para aqueles que estão na igreja, desde a mais tenra idade, a gente ouve a história da Torre de Babel. E nós temos a tendência nessas histórias mais conhecidas de passarmos muito rápido por ela quando lemos, por exemplo, o livro de Gênesis. Afinal, nós já a conhecemos. Mas nós devemos observar que há lições valiosas e muito importantes nesse relato. A narrativa aqui, ela coloca um povo que se levanta contra Deus para fazer os seus próprios planos e executá-los da forma que eles acham melhor. Você já viu isso em algum momento na história do mundo? Homens e mulheres se levantando contra Deus e dizendo: eu não preciso de Deus. Eu não preciso de um Senhor que mande na minha vida. Eu não preciso de alguém que diga o que eu devo fazer ou não. Eu não preciso de alguém que me diga se os meus planos são bons ou não. A história da Torre de Babel é muito atual, porque constantemente nós podemos ver pessoas dizendo: não, eu não preciso de um Senhor. Eu não preciso de ninguém que mande em mim. E essa história, então, ela nos apresenta um povo que sai de uma terra, o verso 1 nos indica isso, e vai para a planície de Sinar. Mas nós devemos voltar um pouquinho e compreender em que momento da história do Gênesis isso acontece. Volte a sua Bíblia no capítulo anterior, o capítulo 10, ele apresenta a genealogia dos filhos de Noé. E se você observar um pouquinho antes, os versos 6 a 9 narraram quando Deus destruiu o mundo por causa do pecado, e isso por meio do dilúvio. O capítulo 6 nos apresenta que a razão pela qual Deus resolveu mandar o dilúvio foi porque o pecado havia se espalhado e havia se multiplicado a maldade em toda a terra. Então Deus envia o dilúvio para punir aquele povo. E o capítulo 9 nos apresenta a aliança de Deus com Noé, logo após o dilúvio, e o estabelecimento da aliança de Deus e o sinal que o arco-íris representa. E a partir disso, no capítulo 10, nós temos a descendência dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Então, nós não sabemos exatamente quanto tempo decorreu até a história da Torre de Babel, mas o que nós podemos ver é que logo em seguida de Deus executar o juízo contra o pecado, há um povo de novo pecando contra Deus. Outra coisa importante de nós observarmos é que no capítulo 10,
A história que acontece em Babel aqui, do capítulo 11, ela acontece dentro do capítulo 10. Perceba o seguinte, no verso 1, do capítulo 10, apresenta: são estas as gerações de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. A eles nasceram depois do dilúvio. Então, ele vai narrar ali quem são as descendências desses 3 filhos de Noé. E o verso 10, ou o verso 20 e o verso 32, apresentam que nesses dias, esses filhos de Noé se dividiram em línguas, em povos e nações diferentes. Então, se no capítulo 11 nós temos uma única língua e um único povo, não haveria como ser uma sequência cronológica. Então, o que nós temos aqui é que o capítulo 11, ou a história de Babel, ela acontece dentro do capítulo 10. Perceba outra evidência disso. Veja o verso 25 do capítulo 10. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joquitã. Então, esse repartir a terra foi o tempo em que aconteceu a Torre de Babel. Então, nós temos um povo que havia sido destruído, e a partir da descendência de Noé, foi estabelecida então uma nova descendência que deveria adorar a Deus, que deveria seguir os passos de Deus, mas que de novo, após várias gerações passarem, de novo está lá cometendo pecados contra Deus. Então, na Torre de Babel, nós temos esses descendentes de Noé, novamente, após várias gerações que se passaram, pecando contra Deus. Então, perceba a apostasia desses homens e como isso levou eles a planos orgulhosos e idólatras. O verso 1 nos indica que eles falavam apenas uma língua e eram apenas um povo. E o verso 2, que eles partiram do Oriente e se encontraram uma planície na terra de Sinar e ali habitaram. Nós temos mais de 5.000 municípios em todo o Brasil. E nós podemos pensar, mas qual é o mal de alguém, nesse tempo, ou em qualquer tempo, se deslocar de um lugar para o outro e construir uma cidade? Aí, então, a outra pergunta que nós nos fazemos dentro disso é: o que Deus havia mandado Adão e Eva fazerem? Volta a sua Bíblia no capítulo 1. Capítulo 1, verso 28. Quando Deus cria o homem e a mulher, o verso 28 do capítulo 1 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. E sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Então o mandamento de Deus era: vocês devem crescer, se multiplicar, terem filhos e encherem a terra. E o que essas pessoas estão fazendo? Estão se dirigindo a um lugar e formando uma cidade. Esse elemento é muito importante nos capítulos 1 a 11 de Gênesis, porque todas as vezes onde nós vemos pessoas construindo cidades, são pessoas más, como Lameque, por exemplo, no capítulo 4. Ele funda uma cidade, dá o nome do filho dele, e ele diz que se Caim tinha sido mau, ele seria muito pior do que o seu filho. Outra coisa que nós podemos perceber aqui é que esse movimento de partir do Oriente e se afastar do Oriente, nos 11 primeiros capítulos também, indica alguém que se afasta de Deus. Foi o que aconteceu no Jardim do Éden, quando eles foram expulsos, eles saíram e Deus colocou anjos ao oriente do jardim. Também quando Ló deixou Abraão, ele viajou também para o leste ou para o oriente. Abraão também foi, no capítulo 25, verso 6, os filhos das concubinas de Abraão foram enviados para a terra oriental, e também Jacó, quando foge, no capítulo 29, foge para o leste. Então, no Gênesis, esse partir do oriente e ir para o ocidente representa um afastamento de Deus. Então, o que essas pessoas estavam fazendo era se afastar de Deus. Era fugir da presença de Deus, ir para longe de Deus e sair da bênção de Deus. Então, esse movimento representa apostasia.
apresenta rebeldia contra Deus. E isso fica ainda mais claro nos versos seguintes, porque o projeto deles é fazer tijolos, pegar o barro para fazer argamassa e construir uma cidade, e dentro dessa cidade construir uma torre que chegue aos céus. Qual era o plano deles? Chegarem até Deus. E essa torre aqui, não é simplesmente uma torre como nós vemos hoje, mas ela é um zigurate, que na cultura babilônica era o local onde os deuses derramavam a fertilidade sobre os povos. Era o local onde os deuses se comunicavam com a terra, onde eles desciam para visitar a cidade. Então, na cultura antiga, esses zigurates representavam o local onde os deuses acessavam o seu povo. Ao invés deles adorarem o único e verdadeiro Deus, que havia destruído todas as coisas por meio do dilúvio, eles se voltam contra ele, se afastam da sua bênção, do seu cuidado paternal e vão atrás de outras divindades. Vão atrás de outros deuses e mais ainda, eles não se contentaram em simplesmente acessarem esses deuses. Eles próprios queriam ser deuses, porque a ideia de conseguir uma torre que o topo chegasse aos céus é que eles mesmos acessassem o trono, a sala do trono desses deuses e eles mesmos fossem deuses ali. O verso 3, ele nos apresenta o modo como eles construíram, e aqui nós temos uma ironia, e aí nós temos que lembrar que quem escreveu o Pentateuco foi Moisés, muito tempo depois, e quando ele apresenta essa história para aqueles que estão por entrar na terra de Canaã, ele quer mostrar para eles que os planos daquelas pessoas não somente eram idólatras e absurdos, mas também eram frágeis. Na cultura judaica, as construções eram feitas com pedras. Se você se lembrar lá do templo, eles cortaram pedras que aí foram levadas ao monte do templo, e aí o templo foi construído com pedras firmes, e eles usavam também argamassa para juntar essas pedras. E o verso 3 nos mostra que ao invés deles usarem essa construção firme e sólida, eles construíram tijolos com barro queimado e também com betume que lhes serviria de argamassa. Então, quando Moisés apresenta ao povo que está às portas de Canaã o que eles haviam feito aqui em Babel, ele diz: aquelas pessoas que se afastam de Deus mostram a sua loucura também por seus planos frágeis e precários. Meus irmãos, afastar-se de Deus, virar as costas para Deus, uma rebelião contra Deus, é algo terrível. Quando nós olhamos o relato bíblico, e principalmente os primeiros versos, os primeiros capítulos de Gênesis, Deus domina sobre terra e céu por direito de criação. É por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo: que direito tem a massa contra o oleiro? Porque Deus é o Criador. Se Ele criou todas as coisas, se Ele estabeleceu tudo dentro do seu devido lugar, funcionando corretamente, qual o direito da criatura de se levantar contra o seu Senhor e se rebelar contra Ele? Qual o direito que as suas criaturas têm de protestarem contra Ele? E veja só, não é simplesmente a ideia de rebelião que nós temos hoje, quando os presos se rebelam contra o sistema carcerário, ou então quando protestos são feitos na Paulista ou nas marginais, que ali as pessoas estão reivindicando alguma coisa. Nós não entraremos no mérito de cada uma dessas coisas, mas quando os homens se rebelam contra Deus, eles estão dizendo: nós não precisamos do Senhor. Nós não precisamos de alguém que controle a nossa vida. Nós somos deuses. É isso que o pecado faz. Na queda, Satanás disse à mulher: Deus disse que vocês morreriam? Mentira. Vocês serão como ele, conhecedores do bem e do mal. É isso que o pecado faz. Diz para os homens e as mulheres: vocês não precisam de Deus, não há pecado. Deus não pode controlar a tua vida. E quando homens e mulheres se afastam de Deus, dão um grito de independência contra Deus, todos os seus planos são frágeis
e inúteis. Todos os planos daqueles que se afastam do Senhor são como a fumaça que logo passa. Isso fica claro no verso 5, quando há a reviravolta. Verso 5: Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. Qual é o tamanho de uma torre que alcança os céus? Qual é o tamanho do maior prédio que nós temos hoje? Que nem sequer chega perto do céu. É interessante a gente pensar, então, por que Deus não viu aquela cidade? Não viu aquela torre? Se vocês se lembrarem, a muralha da China, é possível ver ela da Lua. Né, os satélites filmam e conseguem perceber o traçado da torre da muralha da China, uma obra grandiosa também. E qual que é a ironia, então, da situação toda aqui? Deus, enquanto os homens estão construindo aquela torre, achando que estão chegando ao céu, estão muito perto de Deus, Deus nem sequer considera esses planos, não sequer considera o que eles estão fazendo. Deus desceu para ver a cidade e a torre. Um comentarista diz que é como se Deus se apoiasse nos seus joelhos para ver melhor o que estava acontecendo. Tão insignificante era aquela construção. Tão insignificante era aquele projeto. Enquanto homens e mulheres acham que os seus planos podem afetar a Deus e podem de alguma forma tirar Deus do seu caminho, Deus mostra que nenhum desses planos é grandioso. Nenhum desses planos afeta a Deus, seja nos seus planos, seja na condução da história, seja no que for. As construções que podem parecer grandiosas para nós, os planos que podem parecer mirabolantes para nós e nos causam preocupação, para Deus são nada. E aí nós podemos pensar nas muitas leis que estão para serem aprovadas, que podem ferir as liberdades religiosas, ou nós podemos pensar nos países que de fato têm perseguição. Os crentes no Senhor Jesus podem até passar por dificuldades, alguns perderão as suas vidas por conta das perseguições, mas o plano de Deus continua, e o evangelho progride, mesmo onde parece improvável. Porque enquanto governantes acham que o evangelho pode ser suprimido, pode ser afetado pelas suas ações, Deus mostra que os seus planos são muito maiores e o seu poder é muito maior. Então, após Deus descer para ver aquilo que eles estavam fazendo, ele emite então a condenação para aquelas pessoas. Verso 6. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Então aqui nós mais uma vez temos o Conselho da Trindade agindo. Se lá no capítulo 1 o Conselho da Trindade resolveu criar o homem conforme a imagem e semelhança de Deus, aqui a Trindade novamente resolve punir aqueles que haviam se levantado. E como nós podemos ver, a rebelião ela era geral, porque havia um povo e uma língua que vivia no mesmo lugar e podia se entender. Mas enquanto Deus age para punir aquelas pessoas, a misericórdia de Deus também é vista. Qual é a misericórdia de Deus nessa ação? Quando Deus diz aqui no verso 6, isso é apenas o começo, e agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Se os irmãos se lembrarem do relato das 10 pragas, lá é dito que todas as vezes que Moisés ia até o faraó, aquele faraó se endurecia. O capítulo 1 de Paulo aos Romanos também diz que algumas pessoas elas se habituam ao pecado, praticam o pecado e acabam endurecidas. Qual que é a ideia então por trás disso? De que aqueles que praticam o pecado e cada vez mais vão cometendo pecados piores, mais perversos, vão se afundando nessa condição e os seus corações vão se tornando cada vez mais endurecidos. Aqueles que se afundam no pecado vão cada vez mais se tornando culpados
e merecedores do castigo. Então Deus, dentro da Trindade, diz, para que isso não aconteça, para que eles não se tornem mais endurecidos, mais perversos e piores, vamos descer e confundir a língua, para que esses planos deles acabem de uma vez por todas. Se Deus tivesse apenas destruído a cidade, provavelmente eles teriam construído outra. Mas quando Deus os espalha, Deus está punindo eles pelo seu pecado e preservando que eles se tornem ainda mais endurecidos. Os versos 8 e 9 nos diz que assim o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Deus havia mandado Adão e Eva se espalharem pela terra, encherem ela, e a ideia por trás disso é que por toda a terra houvessem adoradores, por toda a terra houvessem pessoas que conhecessem o nome do Senhor e adorassem o seu nome. E essas cidades estabelecidas, a cidade de Lameque, a cidade aqui de Babel, elas são aglomerações de pessoas que se juntam para a rebeldia contra Deus. Ao invés de se espalharem, levarem o nome do Senhor por todo lugar, eles se juntam para que o pecado aumente. Eles se juntam para que mais e mais o pecado esteja presente e a perversidade afete todas as coisas. E algo importante também aqui, quando eles se reuniram, volte lá no verso 3, e disseram uns aos outros. Há algumas correntes que dizem que quem construiu essa cidade foi Nimrod, porque no capítulo 10 é dito que uma das cidades iniciais de Nimrod foi Babel. E aí Gênesis 8, no capítulo 10, do 8 até o 10, mostram algumas cidades que foram fundadas por Nimrod. Mas a ideia aqui é de que não uma pessoa se levantou, mas todos se reuniram para a rebeldia, para a rebelião contra Deus. É como se cada pessoa chegasse ao outro e dissesse, vamos construir a cidade. O outro dissesse ao outro, vamos construir a cidade. Isso era um intento geral, todos queriam fazer isso. O que isso nos mostra? O pecado que se alastrou naquela cidade. Todos se reuniram para cometer o pecado contra o Senhor. Todos se reuniram para a perversidade. E essas cidades mostravam isso nos primeiros capítulos de Gênesis. Uma união para a rebelião contra Deus. Mas aí quando Deus age e os dispersa, Deus cumpre a sua vontade. Se eles não queriam se espalhar, se eles não queriam ir por toda a terra, Deus os dispersa e envia para todos os lugares. E as línguas diferentes contribuíram para isso. Porque já que ninguém mais se entendia e ninguém mais poderia se compreender para eles continuarem aquele projeto, então agora eles têm que ir por todos os lugares, se reunindo agora de acordo com as suas línguas, com as suas famílias e com a possibilidade de compreensão. E é isso que o capítulo 10 mostra, que as famílias se reuniram de acordo com a sua genealogia, de acordo com a sua língua e de acordo com o seu próprio território. Esse é o efeito daquilo que Deus executou ali naquele dia. O verso 9 nos diz que a cidade então passou a ser chamada de Babel. O nome anterior, que era conhecido naquele lugar, era Portal dos Deuses. Portal dos Deuses era o lugar onde os deuses desciam para habitarem com os homens. E qual que é, mais uma vez, a ironia da história? Se aquele lugar antes era o local dos deuses se reunirem e derramarem a fertilidade, agora aquele lugar era um lugar de confusão, porque Deus confundiu as línguas. Deus confundiu aquelas pessoas para que eles não conseguissem mais continuar com seus planos perversos. Então Deus os espalha por toda a terra e aquele lugar fica chamado Babel. Porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Essa cidade, posteriormente, e essa região na Mesopotâmia, ela vai formar a Babilônia.
E quem é a Babilônia no relato bíblico? O símbolo da perversão e rebeldia contra Deus. No Apocalipse, a Babilônia vai aparecer como a grande meretriz, como a cidade que corrompe as pessoas, como o símbolo da apostasia e da rebelião contra Deus, aquela que está em oposição à cidade santa, enquanto os crentes estão indo em direção à Nova Jerusalém, o local da habitação de Deus, o local onde Deus cuida do seu povo. A grande Babilônia é aquela que representa a grande serpente, aquela que é a prostituta, onde tudo pode, onde tudo é possível, onde a imoralidade é permitida, e é a cidade que luta para que a Nova Jerusalém não seja estabelecida. E no relato da história de Israel, a Babilônia também se levanta contra o povo de Deus. Ela é usada por Deus para a punição do povo de Judá, mas depois ela é punida por causa do seu pecado. Nabucodonosor, no livro de Daniel, é um dos reis daquela nação, daquele grande império. E a Babilônia, então, ela sempre emerge nas Escrituras como um símbolo da rebeldia e rebelião contra Deus. Então, a cidade de Babel, ela vai ser o primórdio desse povo que se rebela. Vai ser o primórdio dessa nação que se levanta contra o Senhor. Então, ela recebe esse nome de Babel, que é o nome hebraico, e Babilônia, o nome grego, porque ela é o local onde Deus confundiu, onde Deus puniu a rebelião e a rebeldia daqueles homens. Como eu disse, esse texto, ele representa a predisposição do ser humano em se rebelar contra Deus, em se levantar contra Deus. E isso não se restringiu só àqueles dias. Isso também acontece hoje, quando as pessoas querem fazer aquilo que lhe der vontade. As pessoas querem fazer aquilo que ela acha melhor de fazer. E isso é a rebelião contra Deus. Ao longo de toda a história, homens e mulheres se levantaram contra Deus. E aqui nós temos um povo se levantando contra Deus. E hoje nós vemos da mesma forma as nações se levantando contra o soberano. Não somente os homens e mulheres, não somente os indivíduos, mas os coletivos se levantando contra o Senhor. Nós temos vários países no nosso mundo que perseguem aqueles que professam o nome de Jesus, punindo com morte, punindo com prisões, punindo com o sequestro dos bens. E existem outros países no Ocidente, como o nosso Brasil tem acontecido muito, que a igreja também tem sofrido as perseguições. Não no campo físico e material, mas no campo ideológico, no campo social, no campo político. Tudo isso porque falar que uma pessoa está errada é um grande mal para o século XXI. Falar que alguém não pode fazer aquilo que ela acha que é certo é terrível para aqueles que vivem em pecado, porque eles não querem um Senhor sobre si. Por trás daquele ditado, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, num primeiro momento nos parece contra falar mal do outro, mas o que está por trás disso é: cuida da sua vida e esse Deus é seu, eu não preciso dele. Eu vou construir a minha própria cidade, eu vou construir a minha própria torre e eu mesmo vou transformar-me em um Deus. Esse é o brado das pessoas que não conhecem o Senhor. Aqui na Torre de Babel, aqui na história da cidade de Babel, a punição de Deus foi espalhar essas pessoas por toda a terra. Mas para todo aquele que se levanta contra Deus, no último dia, a punição não será mais o desterro, não será mais a migração forçada, mas será a punição eterna. Todos aqueles que andam contra o Santo de Israel receberão a condenação que os seus pecados merecem. Todos aqueles que andam contra Deus receberão a punição pela sua rebelião. Como fugir, então, dessa situação? Nós cantamos hoje pela graça. O Senhor Jesus promete-nos uma cidade santa, uma cidade onde Deus mesmo é a luz de dia e de noite, uma cidade onde não há pranto, não há dor,
Uma cidade onde Deus é a luz. Essa cidade é reservada a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Essa cidade é destinada a todos aqueles que reconhecem a sua fraqueza, a sua debilidade e confessam que somente em Cristo há salvação. Somente nele há a fonte de toda a bênção. E a principal dessas bênçãos é a salvação em Cristo Jesus. Naturalmente, todos os seres humanos caminham em direção à condenação, porque a queda, descrita em Gênesis 3, transformou todos em inimigos de Deus. E a humanidade toda nasce nessa condição. Somente aqueles que pela graça são salvos recebem a bem-aventurança e recebem a salvação. Então, se você ainda não conhece a Cristo como Senhor, não tem Cristo no seu coração ainda, confesse seus pecados. Confesse as suas fraquezas. Peça perdão pela sua rebelião contra Deus. E busque o socorro naquele que é o único que pode nos salvar da ira vindoura. Creia no Senhor Jesus e será salvo. É a mensagem da palavra do Senhor. Não há outra coisa que possa acontecer para aqueles que se rebelam contra Deus, senão a condenação, senão a punição que os seus pecados merecem. Fuja da Babilônia, para que você possa habitar na Nova Jerusalém. O local de bem-aventurança, o lugar onde não há pranto e nem dor, e onde Deus é o nosso Senhor, e a sua luz brilha de dia e de noite. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nosso Pai, a Tua palavra nos revela o perigo que há de andarmos contra o Senhor. A Tua palavra nos revela que todos aqueles que se rebelam contra o Senhor receberão a punição. Ajuda-nos, Senhor, a como povo do Senhor que já conhece essa mensagem, andar de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos que como povo do Senhor, tenhamos o Senhor como nosso único Senhor, que nós desprezemos tudo aquilo que se levanta como um ídolo na nossa vida, como nós lemos em Jeremias 10, no começo da liturgia, Senhor. Ajuda-nos a desprezar tudo o que toma o lugar do Senhor. Ajuda-nos a confiar plenamente no Senhor. E também pedimos, Senhor, por aqueles que não conhecem o Teu nome ainda, Senhor, que não reconheceram os seus pecados e não reconheceram que o seu destino é a condenação, Senhor. Toca seus corações, abra seus corações e suas mentes, para que possam amar o Senhor acima de todas as coisas, para que possam confessar o Teu nome, reconhecer que o Senhor é o Salvador. Oramos assim, Senhor, gratos por aquilo que o Senhor fez e faz. Gratos por Cristo Jesus, que pagou o preço que era nosso. Gratos porque o Senhor mesmo nos salvou e mandou aquele que pode limpar-nos de todo o pecado. Oramos, Senhor, gratos. Em nome de Jesus. Amém.